Shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Neste estudo, falaremos qual a prova que o povo de Israel foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro, como não ter maus decretos, nem gastar nenhum dinheiro para precisar espiar. Parashat Shemini. Vamos ver qual a prova de que o povo de Israel foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. Nos 7 primeiros dias da consagração do Mishkan, do tabernáculo, ele foi montado e desmontado e foi feito um trabalho. A partir do 8º dia, ele foi montado e não mais precisou desmontar. Pela primeira vez, Aharon e seus filhos iam fazer os korbanot. E Hashem disse a Moshe que iria mandar um fogo dos céus para consumir os korbanot deles. Nisso, Moshe ficou empolgado. Ele rápido foi chamar os Zekenim, que eram os anciãos, os 70 anciãos do Sanedrin, do tribunal rabínico, para eles verem Aharon e seus filhos oferecerem os korbanot e esse fogo dos céus consumir. Por que Moshe queria que isso acontecesse, que eles vissem? Porque ele não queria que mais tarde os Zekenim reclamassem dizendo que Aharon não tinha sido escolhido. Essa seria uma prova divina na qual Hashem estaria aceitando a oferenda, os sacrifícios de Aharon. E nisso o Bnei Israel, também o povo de Israel, escutou sobre esse fogo dos céus que iria descer no trabalho dos Kohanim, e todos eles já ficaram empolgados e ansiosos. Logo eles se reuniram no pátio do Mishkan. E foi feito o trabalho, só que esse fogo demorou para cair dos céus, eles não caiu, e o pessoal começou a ficar ansioso, começou a ficar... Moshe, principalmente, ele que tinha arrumado toda aquela apresentação, o próprio Moshe ficou muito apreensivo, ficou nervoso, até que ele começou a rezar para Hashem, ele ficou nervoso, ele começou a chorar, aí Hashem teve misericórdia e desceu o fogo dos céus. E como a gente já estudou anteriormente, foi pelo mérito de Moshe que Aharon não foi punido com a morte, porque Moshe não tinha o demérito de perder o seu irmão, e quando alguém não tem o demérito, então Hashem dobra a criação por aquela pessoa. Mesmo maus decretos, de acordo com o sistema que Deus criou da ação e reação, Hashem quebra esses decretos, opera milagres, para que seja feita a vontade daquele justo. Tem um comentário de Rashi que diz: Oto yom haya simcha lifnei Kadosh Baruch Hu keyom shenivreu bo shamayim va'aretz lefi shebo bayom natal HaKadosh Baruch Hu avonam shel Israel al maaseh ha'egel. Esse dia, o 8º dia, foi motivo de grande alegria perante o santo bendito seja Kadosh Baruch Hu, como o dia em que foram criados o céu e a terra. Então, o dia que Hashem desceu o fogo dos céus e perdoou pelo pecado do povo de Israel, junto com Aharon e seus filhos, por terem feito o pecado do bezerro de ouro, foi um dia tão especial que Rashi comenta e nos explica que essa grande alegria foi a mesma alegria de quando foi criado o céu e a terra. Pois nesse dia Hashem retirou o pecado de Israel referente ao bezerro de ouro. Essa é uma declaração clara de que o dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo, foi o momento de perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Mesmo que a pessoa faça uma transgressão que seja das piores, que a gente sabe que Avodah Zará e Gilui Arayot são as duas piores transgressões que podem acontecer. Gilui Arayot é relação proibida e Avodah Zará são considerados como abominação perante Hashem. É algo que a pessoa deve dar sua vida, está dentro dessa categoria, deve dar sua vida e não deve cometer esse pecado. E mesmo que a pessoa cometa essas transgressões, ela tem que ter em mente que não deve estar tudo perdido. Não pode vir na cabeça dela um pensamento no qual, olha, cometi tal erro, já faço tal, já estou dentro de tal seita, já cometi tantas vezes a tal transgressão, que é uma das piores que tem na Torá, sendo ela a relação proibida, sendo ela a própria Avodah Zará, que é a idolatria. Então ela pensa, acabou, estou perdido, não tem mais volta, não tem mais como retificar isso. E a gente aprende que na Torá, enquanto a pessoa está viva, enquanto a vela está acesa, ainda dá para consertar. Isso a gente aprende da Guimará. A pessoa nunca pode desistir. Ela tem que reconhecer o erro,
buscar conselhos de como proceder corretamente e receber sobre si não errar mais. A gente vê Tshuvá, Tefilá, Vetzedaká, Ma'avirin et Roa Gezerá. O arrependimento, a Tshuvá, a oração, que é a Tefilá, e a caridade, que é a Tzedaká, afastam o mau decreto. A Tshuvá é o retorno genuíno a Hashem, abandonando o pecado com arrependimento no coração e mudança de conduta. A Tefilá é a reza, rezar com sinceridade, clamar a Hashem por misericórdia, especialmente em momentos de dificuldade. A Tzedaká, ajudar quem se dedica para estudar Torá e ensinar. A Tzedaká é vista como um ato que compra a vida e atrai méritos para a pessoa. A gente também vê no livro de Mishlei, Tzedaká tatzil mimavet, a Tzedaká salva da morte. A gente vê também no Talmud Bavli, Afilo Herev Hadá Munachat al Tzavaro Shel Adam al Imaná Atzmo Min Arahamim. Mesmo que tenha uma espada afiada no pescoço de alguém, ela está pronta para morrer, o inimigo pegou ela, colocou a espada no pescoço dela, ou mesmo ela recebeu um decreto de morte pelo rei e o carrasco está ali pronto para terminar com a pessoa. Essa Guemará ensina que a gente não deve se abster da misericórdia. A gente não pode chegar, jogar a toalha e falar, acabou, tô frito, não tem mais como me salvar. Nada disso. Esse é um conceito que mesmo Hiskiel Ameler, ele falou isso para o profeta que veio anunciar o decreto de morte que Deus deu para ele. Isso a gente vai falar, se Deus quiser, quando a gente chegar nesse estudo do Tanar, da própria Torá escrita. Então, nunca perder a esperança, mesmo nas situações aparentemente sem saída. E o Rashi comenta, mesmo quando tudo parece perdido, a pessoa deve continuar rezando e confiando em Hashem, fazendo tshuvá, recebendo sobre si não mais cometer aquele erro, entender o que gerou aquele decreto ruim, receber sobre si não continuar aquela conduta, pois o decreto pode ser revertido a qualquer momento por causa da tefilá e da misericórdia divina. Agora vamos para a segunda parte. Como não ter maus decretos nem gastar dinheiro para espiar. A gente já entendeu que para espiar pecados é necessário gastar dinheiro. Então, como consegue espiar por pecados sem gastar dinheiro? É isso que a gente vai ver agora. Mas antes, gostaria de fazer um convite para vocês que têm Telegram e ainda não entraram no nosso grupo. Lá publicamos quase que diariamente um áudio com dicas e conselhos muito legais, explicando como funciona e certos segredos dos sistemas da criação, como entender perguntas profundas que todos fazem geralmente. Lá a gente consegue trazer, e já tem bastante coisa postada, fora quase um ano de perguntas e respostas que a gente vem, tentando lá trazer a melhor resposta possível de temas diversos, realmente muitos temas. Então, para quem tiver interesse em estudar, clica no link na descrição, entre no nosso grupo do Telegram, aproveitem que esse grupo ainda está aberto para qualquer um que quiser entrar, e podem ir lá estudar e se aprofundar. Para quem gosta de estudar a Torá e quer mais e mais conteúdo, olha, lá é realmente quase que um lugar sem fim de estudo. Eu convido todos vocês, vale muito a pena. Então, Aharon, ele tinha que fazer 3 korbanot. Hatat, que é um korban, um sacrifício de pecado. Olá é um sacrifício queimado. E mais um hatat, mais um sacrifício de pecado. Então, a primeira oferenda de hatat é para que ele fosse perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. Ele tinha que trazer com o dinheiro dele. O segundo foi uma oferenda de olá, que é completamente queimada, para lembrar do zerut de Yitzhak Avinu, quando Hashem mandou Abraham sacrificar o filho dele, Yitzhak. Então ele foi para sacrificar o filho dele, no final não precisou sacrificar, era só colocar ele no altar. Assim Hashem explicou, e Hashem mandou para ele um servo para que ele sacrificasse no lugar ali para Hashem, e foi considerado como se ele tivesse feito. Então, para lembrar desse zihut, para lembrar desse grande atributo de Abraham Avinu, que ele estava disposto a fazer o que Hashem mandasse,
sem deixar a lógica dele atrapalhar. Ele passou a chave, desligou a lógica, falou, vou fazer o que Hashem manda, independente se para mim for estranho. Hashem sabe qual que é o melhor. Se o melhor for sacrificar o filho de Abraham, no caso, então assim ele decidiu fazer. Só que isso era um teste, no final das contas, Hashem não queria que ele fizesse isso. Então, para lembrar desse zihut, desse mérito no qual os judeus eles têm dentro da genética, assim, que viemos de Abraão, de Avraham Avinu, então, para lembrar disso, tinha que fazer esse sacrifício na época também, que também foi com dinheiro de Aaron. E o terceiro sacrifício, que também foi oferenda de Hatat, foi para apaziguar o Satan. O que é um Satan? É o acusador. Existe um anjo, que é o anjo Satan, que ele se divide em três. Ele é o acusador, ele é o incitador e ele é o executor. Ele primeiro incita a pessoa, como Yetzer Hará, como a má inclinação, para cometer um pecado. Depois ele vem como Satan e ele acusa lá no Shamaim, lá no céu, no tribunal celestial, ele acusa o judeu de ter feito a proibição. E o terceiro, que ele é o Malach Hamavet, ele é o anjo da morte, ele consegue, com a acusação dele, ele consegue o decreto de morte e ele mesmo vai lá matar a pessoa. E a oferenda do bode, do Korban, essa oferenda de Hatat, de pecado, é para apaziguar o Satan. É para, como se fosse acalmar ele. Fala, olha, toma, já que você quer sangue, já que você quer morte, a gente vai fazer teshuvá, a gente vai voltar para o caminho correto e nunca mais cometer pecado. A gente vai sacrificar esse animal. Já que você quer uma morte, que a morte seja, já que o acusador quer derramamento de sangue, que seja desse animal no lugar da pessoa que cometeu o pecado. Do contrário, o anjo do mal vai acusar e falar mal do povo de Israel por eles terem cometido o pecado do bezerro de ouro. Lembrando que foi uma pequena porção do povo de Israel que cometeu esse pecado, mas o resto acabou sendo também punido e acusado por conta de não ter corrigido e ter protestado contra os atos daquele grupo que foi fazer o pecado, foi fazer o ato errado. E aqui esse Korban, ele foi em prol que os filhos de Jacob certa vez abateram um bode e mergulharam as roupas de Yosef no sangue do animal. E disseram ao pai, Yosef foi devorado por uma fera. Aí já foi no episódio de Yosef. Então, como essa acusação ela é constante em cima do povo de Israel, então por isso também foi Aaron e fez esse sacrifício para que fosse anulado esses maus decretos das acusações do Satã, do bicho. Então, como não gastar dinheiro, assim como Aaron teve que gastar do dinheiro dele para fazer as oferendas, como não gastar do nosso próprio dinheiro para ter que anular maus decretos? Simples, porém difícil. Nós precisamos estudar as leis que nos concernem e praticar elas da melhor maneira possível, porque desse jeito a gente não comete erros, não acaba cometendo transgressões sem querer, e isso não vai gerar para a gente acusação. Se não tem acusação, porque mesmo dentro do sistema que Deus criou, a pessoa quando ela comete transgressões, o acusador ele vai acusar a pessoa sobre aquilo, por mais que o acusador não consiga tirar a vida da pessoa, o acusador muitas vezes consegue tirar o dinheiro da pessoa. Como, às vezes está decretado que a pessoa vai receber no final do mês 50 mil. Só que, pelas transgressões que ela nem sabe que ela comete, mesmo que que a pessoa sabe que é errado e comete de propósito, tudo isso vai acumulando acusações. E a acusação fica mais forte ainda quando é de propósito. E a Hashem vai lá e faz um decreto para que a pessoa perca dinheiro e não seja afetada na sua saúde. Não recaia uma doença sobre ela, acaba que quebra alguma coisa na casa, ao invés da saúde da pessoa, ou um órgão da pessoa ser danificado e ter algum problema grave, ou mesmo a vida da pessoa. Então, no final das contas, os 50 mil que ela estava para receber, ela recebe 5 mil. Certo? Ela perde praticamente, né? 90%, ela perde 90% do que ela receberia. E esse é o caso de como não ter que gastar dinheiro ou ativamente ou passivamente, de acordo com como o decreto vier do Tribunal Celestial, de quanto vai estar decretado para a pessoa receber no final daquele mês,
Obviamente que em Rosh Hashanah já está decretado o ano da pessoa. Só que, mesmo que já foi decretado que ela vai ganhar 50 mil por mês, vai depender do quanto ela vai não ter os deméritos, não acumular seus deméritos, para não perder essa quantidade financeira que estaria para ela receber. E a gente vê mesmo em Parashat Shemini, que era el amizbeach, va'aseh et hatatecha ve'et olotecha ve'chaper ba'adecha uve'adam. E aproxima-te do altar e ofereça teu sacrifício de expiação e teu holocausto e fazer expiação por ti e pelo povo. Que quando sacrifica o animal, vai fazer expiação. E qual que é a vantagem de oferecer o dinheiro e não deixar que simplesmente aquilo seja debitado no final do mês? Porque se a pessoa está para receber 50 mil, ela recebe sobre si chuvá, ela recebe sobre si não voltar em seu pecado, e como a gente mesmo já falou, tzedakah, salva da morte, e techuvá, oração que é tefilá, e tzedakah, salvam a pessoa, tiram a pessoa, afastam o mau decreto, o agzerá. Então, se a pessoa estava para receber 50 mil, ela gastou, digamos, 10 mil, digamos, né, dentro desse exemplo, 10 mil para uma instituição que ensina a Torá, ou para caridade, ou para projetos beneficentes da cidade onde ela mora, mas sabe-se que vai realmente o dinheiro para os pobres, né? Vai para o dinheiro muitas vezes para a reabilitação de pessoas drogadas, que isso é muito importante. Né? Quantas pessoas caem em vícios de drogas pesadas e viram mendigos? Quão importante é procurar essas instituições sérias que estão lá para recolher essa pessoa e, sabe, dar chance de novo futuro para elas. Também é muito importante para que Bnei Noar, eles doem dinheiro para essas instituições. Mensalmente ter uma quantidade, uma porcentagem que ele vai doar para uma instituição dessa, porque é uma desgraça muito grande, né? É um sofrimento muito grande para quem está nessa situação e mesmo para os familiares que tem alguém que está numa situação dessa de vício. E se a gente fizer a conta, a pessoa que gastou 10 mil de tzedakah, no final, ficou para ela 40 mil, porque ela teria para ganhar 50. Por outro lado, se ela não se preocupou com isso, deixou rolar, sem especificar os problemas e receber tchuvá e dar tzedakah, ela ficou só com 5 mil, perdeu 45. Então, sim, aqui é justo pidiona nefesh também, que é o resgate da alma, ou oferecer o korban, o sacrifício, pela expiação dos pecados. Você, por mais que você vá doar um dinheiro, você vai tirar um dinheiro, vai debitar um dinheiro da sua conta, vai ser muito menos do que viria se fosse através do Tribunal Celestial, se fosse através das acusações do bicho. Através do decreto final, seria a pior opção. A melhor opção já é dar uma tzedakah antes e receber tchuvá. A gente aprende no Talmud Bavli, Mishen no Chote en tzarich korban. Aquele que não peca não precisa dar sacrifício. Você não quer doar nada, você não quer precisar dar tzedakah, é aquele negócio que a gente falou, não peca. Como não pecar? Descobrindo, estudando quais são suas leis para você cumprir, cumpre tudo certinho, você não vai precisar ficar de dependência, muito menos reprovação no final do ano. Estuda certinho para passar na prova. O Zohar explica todo aquele que traz um korban para retificar sua alma, isso serve para alinhá-lo com a vontade do santo bendito seja Kadosh Baruch Hu. Então essa conduta de trazer o korban, de fazer essa tzedakah, vai alinhar a pessoa com a vontade de Hashem. E o próprio Zohar também ensina para a gente que o ideal é viver de modo que nem precise trazer korban, pois o Satã se alimenta do julgamento gerado pelos decretos. Desculpa, pelo julgamento gerado pelos pecados. Essa é a força do bicho. São os decretos, são as acusações, o resultado da transgressão. A transgressão dá força para o bicho acusar a própria pessoa. Se não tem pecado, não tem força de acusação. E sem pecado também não há julgamento e nem um alimento para o bicho. Esse estudo é um oferecimento do e-book de Pesach a Shavuot. O dia que marcou a história, conheça o significado dos 10 mandamentos, a conexão entre o mundo espiritual e o físico e como Shavuot celebra o nascimento do povo de Israel como nação.
Prepare-se para essa data tão especial e aprenda como aproveitar a energia desse momento. Lá também fala sobre Sefirat HaOmer. Tiveram aqueles que pediram que eu aqui fizesse um vídeo sobre Sefirat HaOmer, sobre as leis e detalhar. Só que, infelizmente, o dia é muito corrido, eu ainda não consigo me dedicar tanto para esse projeto como eu gostaria. E com a sua compra aqui na nossa loja do site dos e-books, vocês já estão contribuindo mesmo com a sabedoria de vocês, mas também que eu consiga me dedicar ainda mais aqui para esse projeto. Coloque o celular no modo avião e abra o e-book, não se esqueça. Inscreva-se no canal para receber os novos episódios sobre as porções semanais nessa série maravilhosa. Eu vou deixar vocês com a playlist, com toda a série completa para vocês clicarem e poderem assistir os episódios anteriores e assim poderem estar por dentro de todos os estudos das outras porções semanais, das outras parashiot, e possam entender os segredos e ensinamentos práticos para o dia a dia que vocês vão poder implementar na vida de vocês e levar uma vida com os óculos da Torá, com a visão correta do mundo. Tudo de bom e até a próxima.